Então, bom dia. Meu nome é Valdo Duarte, eu sou técnico de segurança do trabalho, sou instrutor de máquinas pesadas. Certo? O nosso curso aqui vai ser voltado para NR31, a parte rural. Qual é a tua função mesmo lá? Fiscal do ar. Fiscal de moagem. Tá certo. Teu nome aí repete? Ailton. Pronto, Ailton. Vamos dar início aqui ao nosso curso. A gente já começa falando sobre segurança na operação de tratores e implementos, né? Que são os complementos do trator, já qual o trator puxa, né? Tem vários implementos que o trator que é conectado ao trator e o trator faz aquele serviço de reboque, né? Para executar o seu serviço. A gente vem aí com a parte da introdução aí. As máquinas pesadas servem para facilitar o trabalho, escavando e nivelando solos, carregando e preparando o solo, para dar suporte no levantamento de pesos, de peso, consertar estradas e etc. Ou seja, as máquinas e implementos são peças fundamentais dentro de um processo de trabalho. E para que se alcance os objetivos esperados, deve-se ter, em primeiro lugar, segurança na operação de máquinas. E esse curso da NR31 máquinas agrícolas, a gente trata da questão do procedimento de segurança no manuseio de máquinas e equipamentos. E aí a gente já segue aí falando aí das máquinas aí de antigamente, né? A gente compara a máquina de antigamente, que não tinha nenhuma medida, que não tinha nenhuma as condições de trabalho dele, não tinha segurança, ficava muito assim, a céu aberto, estava exposto, não tem sistema de degrau, o colaborador tem acesso, não tem cabine de proteção contra intempéries, chuva, sol, entre outros. E aí o trabalhador estava exposto aí a acidentes aí, ou estar desprotegido aí completamente. O nível de incidência de acidente era maior diretamente com o colaborador. Hoje o sistema de proteção que a gente tem nas máquinas e equipamentos faz com que o colaborador esteja pelo menos protegido ali com aquele sistema de proteção. E aí a gente parte para a máquina moderna, né? A gente vê a máquina moderna aí, o trator aí, uma máquina moderna, todo o sistema tecnológico, né? Tecnologia que tem no trator atualizado, atual desse aí. A gente vê lá onde você trabalha, existe esse tipo de trator? Dessas especificações aí, hoje me deu atrás ainda não. Mas trator grande tem. Trator que puxa lá, do reboque. Mas é um trator moderno, é isso? É moderno. E como é que funciona lá o plano de trabalho dele? Como funciona o plano de trabalho do trator? Existe o quê? Existe cronograma para a parte de manutenção dele preventiva? Sim. Tipo, preparação de solo, você quer falar sobre preparação de solo, nível de solo, essas coisas todas. Tem grade preparada para esse tipo de coisa. Especificações de reboque, essas coisas, frenagem. Né? É empresa terceirizada ou é de dentro mesmo da... É dentro da empresa mesmo. É a usina? Usina Serra Grande. Isso é Usina Serra Grande. Em seguida, a gente fala do item 31.12, que é máquinas e equipamentos, implementos. As máquinas, equipamentos e implementos devem atender aos seguintes requisitos: utilizado unicamente para os fins concebidos segundo as especificações técnicas do fabricante, operar somente por trabalhador, operado
indicados pelos fabricantes, ou seja, né, é um equipamento que ele tem que ser destinado para aqueles fins ali de operação. E o profissional ele tem que estar capacitado por meio de curso, tem que ter um curso em mãos, ele tem que ter um certificado, porque o capacitado é aquele profissional, ele passou por um curso e tem um diploma em mãos, então ele está capacitado. E qualificado é aquela pessoa que está sempre se qualificando, que periodicamente, ou seja, a cada ano, periodicamente ele está se atualizando, ele está passando por atualização na qual ele já tem a capacitação. Ou seja, o profissional capacitado fez o curso e o qualificado é aquele que está periodicamente se atualizando. Então, esse é o profissional capacitado e qualificado. Utilizado dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelo fabricante. O fabricante é um manual, né? Toda máquina tem um manual da fábrica que fabricou aquela máquina. E dentro daquele manual é a lei também o manual do fabricante. Ele traz orientação sobre segurança, sobre procedimento de segurança que o operador ele deve realizar, né? Dentro da sua atividade que ele exerce. Os manuais das máquinas, equipamentos, implementos devem ser mantidos no estabelecimento, devendo o empregador dar conhecimento aos operadores do seu conteúdo e disponibilizá-los sempre que necessário. Ou seja, o manual do fabricante é aquele manual da máquina que o operador, os operadores que operam a máquina tem que ter conhecimento do que tem naquele manual sobre segurança que o colaborador venha executar, ou seja, o empregador tem que preparar treinamento para ele, de acordo com o manual também. Porque cada máquina tem seu manual específico. Cada máquina tem o seu manual individual. Máquina tem um manual individual. Então, dentro do manual individual, vai ter o procedimento de segurança em relação àquela máquina. Ou seja, a gente tem vários tipos de máquinas hoje. Vamos dar um exemplo: trator. Tem vários tipos de trator, mas cada trator tem o seu manual fabricando. Sua fábrica diferente que fabrica variedade de trator. Então, o trabalhador, o operador, ele vai tomar conhecimento por meio do quê? Do manual do fabricante, que é o empregador que vai dar ciência a ele, dar orientação a ele, preparar uma pessoa, indicar uma pessoa, o empregador, que é o empresário, indicar uma pessoa para poder dar uma instrução àquele operador dentro do manual daquela máquina. Dentro do manual daquela máquina. Então é obrigatório dar essa ciência aí. Porque o que é que acontece? Às vezes se opera uma máquina pesada, um trator, ou uma carregadeira mesmo, e às vezes a pessoa não tem noção nem do manual da máquina. Não sabe o que está dizendo naquele manual em relação à segurança. Ele não sabe. Então, assim, o empregador tem a obrigação de orientar quem está operando aquela máquina, conhecer o manual daquela máquina, a parte operacional dela de segurança. Então, para essa finalidade, para se evitar, para que aquele operador ele venha ter os cuidados necessários para evitar os acidentes durante a atividade dele de trabalho, ou seja, os acidentes dele de trabalho. Então, se faz obrigatório o empregador designar uma pessoa ou contratar uma empresa para dar treinamento àquele operador, de acordo com o manual também do fabricante. Ok? Só devem ser utilizadas máquinas, equipamentos e implementos cuja transmissão de força esteja protegida, ou seja, é o procedimento operacional. A gente tem lá um eixo cardão lá que faz a divisão, a gente tem uma roçadeira acoplada no trator, existe um eixo cardão, não sei se você já viu ele, aquilo ali tem o quê? Aquela força de transmissões aí, ela tem que estar protegida, para evitar que o colaborador ele venha a estar exposto aos acidentes sem proteção nenhuma. As máquinas, equipamentos e implementos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou de material, em processo e processamento, só devem ser utilizadas se dispuserem
da proteção efetiva, ou seja, toda máquina é obrigada a ter o sistema de proteção. O que é que acontece às vezes? Se tira a proteção de uma máquina para uma manutenção e não coloca mais, e geralmente se alega que ela não está, ela está atrapalhando, não precisa. Mas as proteções fazem parte do quê? Do conjunto de prevenção de trabalhadores. Proteção de máquinas e equipamentos está contido na NR12, a norma regulamentadora número 12, que fala sobre máquinas e equipamentos. E dentro dessa norma regulamentadora se fala sobre as proteções coletivas, que são as proteções das máquinas. Máquina não pode trabalhar sem proteção, não pode trabalhar sem proteção, para que não venha oferecer risco de acidente ao colaborador sem as mesmas condições de proteção dele mesmo. Então, é obrigatório a retirada daquela proteção para uma possível manutenção, para um possível ajuste, mas deve ser recolocada no local. Os protetores removíveis só devem ser retirados para execução de limpeza, como eu falei, lubrificação, reparo e ajuste, ao fim dos quais devem ser obrigatoriamente recolocados. Só um instante. Então, a parte de limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, toda a máquina passa por essa fase, que são fases de manutenções. Mas assim que conseguir fizer a parte de manutenção da máquina, quando botar ela para funcionar, quando ela estiver pronta para executar o trabalho, quando ela for para o campo para o operador utilizar ela tem que estar obrigatoriamente com as proteções recolocadas. Todas as proteções têm que estar recolocadas. Porque se um trabalhador vem acidentar ou não tem uma proteção da máquina, por aquela proteção que foi retirada e não foi colocada de volta, aí o empregador também é responsável. Porque o empregador deve também baixar a ordem de serviço e orientar a sua manutenção, ou as empresas terceirizadas que venham fazer manutenção dos seus veículos. Geralmente a empresa que faz manutenção dos veículos, ela faz a manutenção e coloca no local. Geralmente a empresa terceirizada ela faz isso, porque ela sabe que é o compromisso e ela vai ser cobrada. Mas geralmente quando o serviço de manutenção é interno na própria empresa, ou quando alguém da manutenção da empresa, ou até mesmo o colaborador, quando é da manutenção da empresa, geralmente a gente não coloca proteção. Ou às vezes acontece que o colaborador tira aquela proteção, quando não é manutenção, e esquece de colocar ou não coloca, às vezes esse erro vem do próprio colaborador também. O operador ele tira alguma proteção, vai fazer algum serviço, e precisou tirar ela, não sei qual é o motivo, porque proteção não é para se tirar do local, é para se trabalhar com ela, e depois você vê a máquina sem proteção. E aí o empregador tem que ter a equipe dele, né, a gestão dele, os responsáveis, né, os supervisores, para poder perceber essa situação aí, e aí, a partir daí, ele começar a tomar as providências e cobrar de cada setor para dar segurança ao operador daquela máquina, ou seja, colocando as proteções dos serviços locais. Só devem ser utilizadas máquinas e equipamentos móveis motorizados que tenham estrutura de proteção do operador. Como falei, em caso de tombamento e dispor do cinto de segurança, ou seja, qual é a proteção de um trator? Citando ele, é a cabine, quando a gente pega. Qualquer tombamento evita que ele seja esmagado. E ele tem que estar com o cinto também de segurança. E geralmente é aquele cinto de 3 pontos. O cinto de segurança de 3 pontos, né? É proibida a execução de serviços de limpeza, de lubrificação, de abastecimento, de manutenção, com as máquinas, equipamentos e implementos em funcionamento. Ou seja, as máquinas têm que estar fora de operação, fora de funcionamento. Equipamentos e implementos em funcionamento, repetindo. Salvo se o movimento for indispensável, só se for obrigatório estar com ela em movimento. Indispensável a realização dessas operações, quando deverão ser tomadas medidas especiais de proteção e sinalização contra
feito alguma dúvida, alguma pergunta, fazer algum comentário? Isso é muito importante para sair sobre tirar o equipamento e não colocar. Exatamente. Acontece muito isso nas proteções. E principalmente quando a manutenção é feita interna. Ela vai para a manutenção, o veículo vai para a manutenção, a máquina pesada vai para a manutenção e quando sai faltando um item, sai faltando outro. E às vezes quando você volta com aquela máquina para poder colocar no local a proteção, já tem outra na frente, já tem outra. E aí, não sabe onde colocou mais. Não sabe onde colocou mais. E aí já tem outro serviço na frente. E aí vai ter que apelar para uma liderança, para um gestor de outros setores, para poder a pessoa colocar, dar prioridade àquela máquina, já que ela saiu primeiro. Se ela saiu primeiro e saiu sem as proteções, ela deve voltar a ter prioridade. A prioridade é dela, ela tem que voltar para o local. E a manutenção tem que botar ela tem que estar em primeiro lugar, porque ela foi o erro dele, foi um descuido dele, foi um descuido dele que tem que ser reparado. Às vezes, a proteção demora de 15 minutos para colocar, a pessoa não vai devagar de embora, vai daqui assim até uns 10 quilômetros, aí chega lá, cara, você vai mandar voltar, mas não está colocando, quer dizer, ele tem um tempo tremendo para 15 minutos. Perfeitamente. Aí, essas atitudes é muito importante isso aí, cara. Muito importante. Certo? Então, na prática, acontece muito isso. E assim, né? E o colaborador da manutenção, o encarregado de manutenção, da parte de manutenção, ele tem que dar prioridade a essa máquina. Se essa máquina chegar, ele não pode alegar que tem outra na frente, porque o serviço da máquina que saiu primeiro não foi feito completo. Então a prioridade é dela, daquela máquina. E às vezes, né, o que acontece também? Às vezes tem ordem de serviço. Tem ordem de serviço de uma máquina, de outra, cada máquina que passa pelo serviço dele, pela manutenção dele, se abre ordem de serviço. Sendo que aquela que teve ordem de serviço, que ela não saiu com as proteções adequadas, ela deve voltar e a ordem de serviço só é fechada quando concluir a liberação. Ela só pode liberar, essa máquina só pode liberar quando ela sair com todas as proteções que ela estava antes. Ela entrou antes. E o serviço resolvido, o serviço na qual ela dele entrou lá. Você sai com a máquina para fazer o serviço, a máquina entra na manutenção, sai para fazer o serviço. Quando volta, fica com outro serviço pendente, que é as manutenções, as proteções que não colocou. Saiu para fazer o serviço, e quando entrou para fazer o serviço, quando saiu, ficou o serviço pendente para voltar para fazer, que é as proteções. Entendeu? Então acontece muito isso. Entrou para fazer o serviço. Beleza, aí realizou o serviço. Só que quando saiu, a pessoa não zerou todo o serviço. Não botou as proteções no local e ficou um serviço ainda pendente para poder voltar. E aí, às vezes, acontece até um aborrecimento. Às vezes a pessoa não gosta, não quer parar para voltar para botar as proteções. E aí é responsabilidade da empresa, dos gestores, cobrar a eficiência da manutenção, tem que ter eficiência. Não dá para entregar um serviço de qualquer jeito. Seja um serviço de qualquer profissional. Ele deve ser melhorado e entregado da melhor forma possível. Não é isso? Da melhor maneira possível. A obrigação dele, dever de casa, entregar o serviço completo para não oferecer risco de acidente para o trabalhador. E às vezes, aí o que é que acontece? Tem trabalhador também, tem operador que tem mania de tirar proteção. Às vezes é máquina trator e às vezes é máquina estacionária. Aquela máquina fixa no local. Às vezes ele vai fazer o serviço e aí ele tira a proteção de uma máquina fixa, porque existe aquele maquinário fixo, aquele maquinário estático. Existe a máquina motorizada, que é de campo. Aí, exatamente, aí ele vai ter a mania de tirar e não coloca no local. E às vezes está fora, e às vezes ele não tira, não existe proteção e ele não informa, porque a obrigação de quem trabalha tanto com máquina motorizada como maquinário estacionário, aquele fixo, é informar que as proteções não estão no local. Se a proteção não está no local, ele tem a obrigação, como ele é do setor, como ele opera aquela máquina, de informar para
para o seu superior, para o seu supervisor, que aquela máquina está sem proteção. Não é trabalhar com a máquina e deixar para lá. E trabalhar com a máquina e não informar, como se fosse normal. E não é normal. E não pode. É proibido trabalhar com máquinas, independente dela ser motorizada ou maquinário estacionário, que é aquele fixo, é proibido trabalhar com elas desprotegidas. Isso é a norma regulamentadora. Norma de número 12, que fala sobre máquinas e equipamentos. Certo? Então a NR12 fala sobre máquinas e equipamentos, fala todos os tipos de máquina que existem. Tanto máquina estacionária, que é aquela máquina fixa, como máquinas motorizadas, autopropelidas. Então, é obrigação da norma, a norma traz essa obrigatoriedade, quem opera qualquer máquina tem que estar protegido. Seja da mais simples, seja uma serra mármore, ou quem opera uma patrol, quem opera uma reta escavadeira, quem opera um guindaste, e assim sucessivamente. Desde uma serra mármore, a conhecida maquita, como essas máquinas também pesadas aí que existem, ou empilhadeira, entre outras. Então, máquinas, ela tem que ter proteção, ela tem que oferecer segurança para quem opera. Segurança para quem opera. Colaborador que tem a mania de tirar a proteção de máquina, ele deve ser advertido, para que isso não venha a acontecer. Não pode virar um costume. Isso aí não pode ser uma cultura da empresa. A empresa não pode permitir que isso venha a acontecer, ou seja, que isso esteja acontecendo. A empresa deve combater, colocar os seus setores, o SESM, engenheiro de segurança, técnico de segurança, gestores, todo mundo para poder combater essas irregularidades. Por quê? Porque a empresa também é responsável por essas informações e por esse controle. E quando o trabalhador se acidenta, é um prejuízo para ambas as partes. Tanto para a empresa, que o colaborador vai se afastar, quanto vai ser um prejuízo para a empresa, que tanto o colaborador vai se afastar, e dependendo do tempo de afastamento, a empresa vai ter que contratar outro, treinar a pessoa para poder a pessoa ficar no local até aquela outra pessoa voltar. E tudo isso gera o quê? Tempo e despesa. Porque o tempo que vai treinar aquela pessoa e o tempo que ela vai pegar para poder ela começar no ritmo e começar a desenvolver. Sem contar com a pessoa que está afastada, né? A pessoa que está afastada também entra como responsabilidade da empresa. Então, a empresa tem que fazer gestão de todos os setores. Todos os setores têm que estar funcionando de forma eficiente. Não pode deixar para lá. Tranquilo aí, Hilton? Então, a gente fechou esse tópico aqui. A gente parte para outro tópico. É proibido, aí é vedado o trabalho de máquinas e equipamentos acionados por motores de combustão interna em locais assegurada a eliminação de gases no ambiente. As máquinas e equipamentos estacionários ou não, que possuem plataforma de trabalho, só deve ser utilizada quando adotada escada de acesso e dispositivo de proteção contra quedas, ou seja, medida de segurança, proteção contra queda. Aí eu pergunto, em uma máquina agrícola pesada, a gente sobe de frente e desce de frente para a máquina? Como é que funciona na prática? Subir de frente e descer de volta. Mas para a máquina? Não, subir de frente para a máquina, né? E descer de frente para a máquina e costa. Ou seja, a gente sobe de frente e desce de frente para a máquina. Não é isso? Em uma máquina a gente sobe de frente e desce de frente. É verdade. Completamente. Então, aí seguindo mais aí, a gente fala aqui de dispositivo contra risco de queda, né? São as escadas de acesso, né? Os tratores hoje, as máquinas pesadas, têm a escada de acesso, onde você sobe de frente e desce de frente. É proibido, é vedado, em qualquer circunstância, o transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados em seus implementos acoplados. Ou seja, a gente nem encontra muito isso. As pessoas pegam o trator e outras máquinas servindo de carona para outras pessoas virem penduradas. Agora, quem tem que fazer gestão disso, quem combater? O empregador.
Porque a gente está em conta por aí nas empresas, nas usinas, nas partes agrícolas. O colaborador andando em cima de implemento, ele deve ter um veículo, a empresa deve dotar um veículo, um ônibus, alguma coisa com um carro para poder ser exclusivo para trazer segurança para ele. Não ele andar pendurado em cima do lado do trator, que o trator ele é suposto dele para uma pessoa só, para um operador, ou outros implementos aí, que vem aqueles trabalhadores dentro daquele implemento, aquelas carrocinhas puxadas ali, que não é um local adequado para deslocamento para o trabalho e vice-versa. Pode falar. Uma vez é proibido mesmo lá. Se for pegar uma pessoa em cima de uma Serra Grande, a usina Serra Grande. Proibido mesmo lá. Se for pegar uma pessoa, fora o operador em cima da máquina, é punido a pessoa que estava em cima e realmente punido a pessoa, vai ser demitida. A pessoa que estava em cima, demitido o operador. Porque é responsabilidade também do operador, né? Porque se tem uma pessoa que está com carona na máquina, é porque consentimento do autorizou o operador. Então o operador ele responde também esse ato. Então lá é proibido. Proibido. Qual é a penalidade, qual é a multa se pegar uma pessoa, ou seja, um operador de uma máquina agrícola, dando carona a outra pessoa que esteja do lado dele, em qualquer outra parte do trator ali? Qual é a penalidade? A penalidade é demissão. Demissão. Por que demissão? Porque antes de iniciar a safra, a gente tem lá um treinamento especificamente para essa área, que é proibido. Tem um treinamento dizendo que é proibido, cada operador e assim ele não é proibido dar carona na máquina. Mas se for pego, é justa causa, porque ele é ciente que a empresa não permite. É completamente demissão. Outra demissão para o tratorista, e se for a pessoa que estiver em cima da área da gente também, ele também vai ser demitido. Porque todos os setores, quanto da indústria, quanto do transporte, é passado por essa inspeção que é proibido. Está certo a empresa, né? A empresa está cumprindo, na verdade a empresa está cumprindo o papel dela. Porque aí quando ela faz isso, aí, ela evita que o trabalhador se acidente e ela venha a responder também. Porque quando o trabalhador se acidenta, a empresa também responde. Porque quando esse trabalhador ele vai para o benefício, as informações que vai estar no benefício dele lá afastado é da empresa na qual ele vai vinculado. Então, se ele é vinculado à empresa, a empresa dele é acionada também. Por que foi que esse trabalhador se acidentou? E aí, por que esse trabalhador se acidentou? Ou seja, a empresa não está cumprindo com as normas de segurança. E aí, o que a empresa vai fazer? A empresa vai o quê? Vai ter que comprovar que ministrou treinamento desse colaborador, que alertou ele por meio disso aí, que não pode, não só alertar verbalmente, mas se tem algum termo assinado, foi assinada alguma ordem de serviço, tem algum memorando orientando esse trabalhador, tem alguma, ele assinou, o trabalhador assinou, esse operador assinou numa lista de presença, de frequência, que participou. Então tem que ter evidência para poder respaldar a empresa que realmente aconteceu, ela se preocupando com a saúde e a integridade física do trabalhador. Porque de boca não funciona. Tem que ter formalizado a documentação que o que pode e o que não pode. Ou seja, é regra da empresa. Tem que ser norma da empresa. E toda norma, toda regra, ela tem que estar por escrito. E a regra por escrito, se o trabalhador receber o treinamento, o colaborador também assina como está ciente, e aí a empresa está cumprindo com a parte dela, que está ministrando o treinamento, e o colaborador assinando, está cumprindo com a parte dele, que está ciente. É assim que deve funcionar. As máquinas e equipamentos estacionários, que eu falo parado, ou não, que possuem plataforma de trabalhos, só devem ser utilizadas quando dotadas de escada de acesso e dispositivo de proteção contra quedas. É verdade que em qualquer circunstância, o transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados e nos seus implementos acoplados.
a gente falou desse tópico aqui, né? E a gente vê que ainda existe uma quantidade aí de incidência maior. Mas por que acontece isso? Na maioria das vezes, porque as empresas não fiscalizam. Se essa empresa fiscaliza e pune, resolve. Você sabe, a gente bem sabe que na prática é isso. Como deve ser a punição? Não só com advertência verbal, como por escrito, mas também a própria suspensão do trabalhador do serviço. Porque quando o trabalhador ele se afasta do trabalho, por exemplo, ele está cometendo a infração e a empresa suspende ele do trabalho, e a empresa, com certeza, está suspendendo o trabalho, a empresa vai descontar os dias que ele não trabalhou, o complemento da carga horária dele. E aí ele começa a entender, na maioria das vezes só entende assim, ele entende da pior forma, que deveria não ser assim, deveria ele ter consciência das responsabilidades dele diante da empresa. Pode falar. Porque lá a gente tipo assim, não autoriza assinar advertência. Por quê? Porque a pessoa, especificamente, ela é ciente que é proibido. Quer dizer, que a pessoa permitiu acontecer aquilo ali, ela é irresponsável. Amarra tudo que ele está fazendo. E uma coisa tipo assim, aconteceu, eu vou dar uma advertência ao cara. Beleza, a advertência, ele pode resolver o caos de alguns, mas de algum vai levar isso, entendeu? Quer dizer, se eu for demitido, aqueles que estão ao redor ali, não vai acontecer mais nada. Por quê? Porque aqueles que estão ao redor ali vai ser lá, mas aí ele foi demitido, porque aí dão um caramba, então a parte tratou. Porque, deixa eu te acrescentar mais um detalhe aí. Porque essa empresa deve também aplicar essa ferramenta de advertência. Porque a advertência gera documento para a empresa. Gera uma comprovação que a empresa está atuando. Entendeu? Gera um documento, você tem evidência que você está atuando. Ou seja, a empresa aplica a advertência, mas tem caso mais grave, tem infração mais grave que ela vai ser mais direta. Pode gerar demissão. Não, mas não lá, tipo, na área da gente lá, tem advertência. Tipo, o cara foi tipo assim, apenas passagem errada. Deu um simples acidente. E aquela pessoa era advertência. Tipo assim, o cara fez e estourou 2 pneus por negligência dele. Viu o ferro lá, passou por cima do ferro, estourou 2 pneus. Aquela pessoa vai para a advertência. Essas coisinhas, básicas, vai para a advertência, mas essa coisa, esse sistema que eu estou comentando, que se chama segurança, é muito gravíssimo. Entendeu? É muito gravíssimo carregar máquinas, gente em cima de máquina. Lá aconteceu um acidente. E perder vida. Transporte máquina. Por isso que a empresa hoje lá pegou no pé em cima dessa sugestão. Não quer hipótese nenhuma. Por quê? Porque ela tem coisa muito acidente grave lá. Entendeu? Tratou que aconteceu acidente com a roça, do jeito de cima, aí foi proibido. Quais são os implementos que vocês têm hoje lá na usina Serra Grande? Hoje, implementos, nós temos tratores, carregadeira. Agora, de implementos. Os implementos são aqueles de trás. Qual é o implemento que vocês têm? Reboque, carroças. Agora, as carroças só para carregador de irrigações, material, essas coisas assim. Vocês têm aquela grade? Grade da terra, subsolador, aravos. Ela hoje tem aproximadamente quantos funcionários? Na área mecanizada, tem de 1.200 pessoas. Quanto? 1.200. No período de moagem também, não é isso? O período de moagem é mais. Com certeza, sempre dobra, né? Praticamente, né? É mais ou menos isso. O período de moagem ela vai com uns 3.000. Quase o dobro, ou mais. Né? Bom, então a gente segue aqui, dando continuidade. Só devem ser utilizadas máquinas de cortar, picar, triturar, moer, desfibrilar e similares que possuem
que possuir dispositivo de proteção que impossibilitem contato do operador ou demais pessoas com suas partes móveis, ou seja, as partes móveis para estar desprotegido. As aberturas para alimentação de máquinas que estiverem situadas ao nível do solo ou abaixo deste devem ter proteção que impeça a queda de pessoas no interior das mesmas. O empregador rural ou equiparado deve substituir ou reparar equipamentos e implementos sempre que apresente defeitos que impeça a operação de forma segura, ou seja, tem que atuar na parte de manutenção preventiva. E não pode atuar só na corretiva, porque a corretiva é aquela que se não fizer, paga. Ou melhor, se não fizer, perde o dia. Essa é a corretiva. E a preventiva é aquela que a gente vai utilizar, vai prevenir para que aquele equipamento tenha uma vida útil, tenha uma vida útil e continue trabalhando sem mais problemas. Essa é a preventiva. Já a corretiva não. Praticamente ela só para quando quer. E só faz algum serviço nela quando ela está parada, quebrada. Essa é a corretiva. Você tem que aplicar sempre os dois tipos de manutenção. Tanto a corretiva quanto a preventiva. Porque a corretiva qualquer uma já faz. Agora a preventiva é essa que requer a questão da prevenção e dos cuidados com a máquina. Só devem ser utilizadas roçadeiras que possam ser dispositivos, que possuam dispositivo de proteção que possibilite o arremesso ou material sólido, né, que é a medida protetiva. O empregador rural ou equiparado se responsabilizará pela capacitação dos operadores de máquinas e equipamentos, visando o manuseio e a operação segura, ou seja, é por meio do treinamento os operadores, seja por meio da NR31, que a gente está fazendo aqui, norma NR31, ou o manual do fabricante. São dois materiais que o colaborador ele deve ser orientado. A NR31 de forma geral e o manual do fabricante de forma específica, direcionada para a máquina que ele opera. Porque como a norma 31 ela serve para qualquer trabalho agrícola, já o manual do fabricante é diferente, ele serve para aquela máquina que ele está operando. Então, duas normas, uma norma regulamentadora de 31 e o manual que é uma lei, também serve como lei, que é daquela referente àquela máquina. Então, tem que ser treinado em dois dispositivos, NR31 e manual do fabricante, para que ele venha operar, manusear de forma segura. Só devem ser utilizados máquinas e equipamentos motorizados, móveis que possuam faróis, luzes e sinal sonoro de ré acoplados ao sistema de câmbio de marcha, buzina e espelho retrovisor, ou seja, é a parte de segurança. Luzes, sinais de ré sonoro acoplados, faróis, câmbio de marcha, buzina, espelho retrovisor, tudo isso é a parte de segurança da máquina, porque a máquina se divide tanto na parte operacional como a parte de manutenção, que é a parte de troca de óleo, troca de fio, que é a parte de manutenção preventiva. Essa é a parte de manutenção. Parte operacional da máquina, parte de manutenção da máquina e a parte de segurança. A parte de segurança envolve sinal sonoro, buzina, espelhos. Essa é a parte de segurança da máquina. E às vezes se faz o serviço na máquina e a pessoa, o operador, às vezes pode confundir. Parte de segurança e parte de manutenção, são duas áreas diferentes. Uma máquina que não tem luz de ré é a parte de segurança. Uma máquina que não tem buzina, que não tem farol, é a parte de segurança. Certo? Agora, uma máquina que o óleo está baixo, não é segurança, é manutenção. Vocês costumam preencher checklist lá, eles fazem checklist da máquina, verificação, né? Só devem ser utilizadas máquinas e equipamentos que apresentem dispositivo de acionamento e parada localizada de modo que possam ser acionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho. Não se localize na zona perigosa da máquina ou equipamento. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador.
não possam ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador ou de qualquer outra forma acidental. Não acarrete riscos adicionais. O que é risco adicionais? É um risco extra. É um risco que tem de imediato que surgiu naquele local. A gente chama de risco adicional. Não, nas paradas temporárias ou prolongadas, o operador deve colocar os controles em posição neutra, acionar os faróis e adotar todas as medidas necessárias para eliminar risco proveniente de deslocamento ou movimentação de implementos ou de sistema de máquinas operadas. Só devem ser utilizadas correias transportadoras que possuam sistema de frenagem ao longo dos trechos onde possa haver acesso de trabalhadores, dispositivo que interrompa seu acionamento quando necessário, partida precedida de sinal sonoro audível que indique seu acionamento, transmissão de força protegida com grade contra contato acidental, sistema de proteção contra quedas de materiais, quando instalada em altura superior a 2 metros, sistema de passarelas que permitam que os trabalhos de manutenção sejam desenvolvidos de forma segura, passarelas com guarda-corpo e rodapé ao longo de toda a extensão elevada, onde possa haver circulação de trabalhadores, sistema de travamento para ser utilizado quando em serviço de manutenção nos locais de movimentação de máquinas, equipamentos e veículos. O empregador rural equiparado deve estabelecer medidas que complementem regras de preferência de movimentação, ou seja, regra de circulação e conduta, né? Que é regra de preferência de movimentação, ou seja, é o trânsito de veículo lá dentro, o trânsito de máquina pesada, ou seja, de quem é a vez, de quem é a preferência. A empresa deve cuidar também dessa parte de tráfego interno. Vai passar um determinado trecho, de quem é a preferência? A empresa, a própria usina, ela deve o quê? Organizar o trânsito de máquinas pesadas. Para todo operador saber de quem é a vez, de quem não é, o que pode e o que não pode. Distância mínima entre máquinas e equipamentos e veículos, ou seja, distância de segurança entre máquinas e veículos. Máquinas, equipamentos e veículos. O que é veículos? Veículos automotores e elétricos, esses veículos convencional, pequenos, que a gente vê nas rodovias. Implementos e máquinas pesadas, né, já são o quê? Já são máquinas que são mais robustas. Então tem que existir uma distância de segurança de uma para outra. Então a empresa deve estabelecer também isso. Velocidade máxima permitida de acordo com as condições da pista de rolamento. Ou seja, a empresa deve também estabelecer limite de velocidade. Não dá para a pessoa trabalhar de pé fundo no acelerador constantemente, porque pode se envolver em acidente ou acidentar alguém durante esse percurso aí. A empresa lá estabelece limite de velocidade? Sim. Dentro da empresa mesmo, abaixo de 20 km. Estrada normal, estrada do chão, 40 e asfalto, 80. Ah, tá 80. Então a estrada de barro 40 e na pista 80. Então vamos lá. Só pode ser utilizado motosserra para a parte agora de equipamentos também, de máquinas diferentes. Só podem ser utilizadas motosserra que atendam os seguintes dispositivos: freio manual de corrente, pino pega corrente, proteção da mão direita, protetor de mão esquerda, trava de segurança do acelerador. Até para utilizar a motosserra tem que ter uma liberação do IBAMA, né? É obrigatória a atualização do IBAMA. O operador tem que receber um treinamento também da NR31. É um treinamento que tem uma carga horária de 16 horas. 16 horas. Ele tem que ter um treinamento teórico e prático. A motosserra. O treinamento é 16 horas. Se for na parte rural.
que é na parte da INR31. Se a atividade econômica for na parte rural, que é a parte da INR31. Ou melhor, na parte rural, a parte agrícola, né? Treinamento da INR31 para a parte agrícola, para operar motosserra, é 16 horas. Ele tem um treinamento teórico e depois vai ter um treinamento na cortagem de tora, prática. Por quê? Porque os cortes das árvores podem definir o quê? Um corte correto, mas também pode, na hora do corte, essa galha cair em cima dele, partir para cima dele. Às vezes você vai dar um corte de lado, e às vezes você faz um cálculo que ela pode cair do lado. Só que quando você corta de um lado e corta do outro, ela vem em cima de você. Se você pega uma motosserra e corta uma árvore, uma galha, de um lado e do outro, a tendência que ela descer o quê? Em cima, na vertical, vai cair do seu lado. Ela vai descer assim. Não é assim? Então, para tudo tem a medida de segurança. Então, treinamento prático também para ele. Treinamento para trator. É um treinamento de 24 horas. Agora de 24 horas. Isso foi específico para trator. 12 de prática, 12 aqui, na teoria E 12 na prática, Aí a empresa alinha com o cliente. Como é que vai ser essa dinâmica? 3 vezes 8, 24, então divide em 3 vezes. 8 horas teórico e as outras 16 horas pode ser na prática lá. E aí lá ele vai praticar, a gente vai ter a parte de direção defensiva, toda a parte de direção defensiva prática. Ele vai fazer sistema de baliza, tudo certo, tudo lá. Montado. Montar um sistema de cone, para montar um percurso, montar um percurso para ele e montar um circuito para ele fazer a parte de direção defensiva na prática. O operador rural, o operador rural ou equiparado deve promover a todos os operadores de motosserra treinamento para utilização segura da máquina, com carga horária mínima de 8 horas. Aqui não é 8, não, é 16, agora já está atualizado, 16 horas. É 8 teórico, 8 prática. Com conteúdo programado relativo à utilização segura da motosserra, constando no manual também de fabricante. E aí a gente vai para a transmissão de forças protegidas. A gente fala de cinto de segurança, que é da própria máquina. Proibido o transporte de pessoas em máquinas, que vai acontecer muito ainda. Proteção das máquinas de cortar, picar, moer, desfibrilar e similares. Com proteção contra quedas de pessoas. Roçadeira, proteção contra arremesso de materiais, correias transportadoras, movimentação de máquinas, distância, velocidade máxima, etc. As aberturas para alimentação de máquinas ao nível do solo ou abaixo devem ter proteção contra quedas. E aí a gente vê umas máquinas aí, equipamentos, a gente vê o trator e vem o trator, como é que a gente chama? Uma carregadeira, né? Aí vem os tipos de implementos aí, a gente vê, separa para a carregadeira, é isso? Para a carregadeira, a gente vê empilhadeira, que máquina é aquela outra lá? Patrol, que é a moto niveladora. E aí a gente vê a enxurrada de implemento. Que tipo de implemento é esse aqui? Esse aqui do outro lado? Mas aqui está melhor, né? Tem vários aqui, né? Os implementos. Vários implementos. E esse aqui? Essa é a roçadeira. Esse aqui é a grade. E o do outro lado é a roçadeira, né? Está bem passado, né? E aí a gente vê os acidentes de trabalho aí com as máquinas aí de trabalho. Velocidade e desconhecimento do terreno. A gente vê o capotamento em vagas aí abertas. Acidente aí, desconhecimento do terreno. A gente vê aí homem, principal fator, acidente de trabalho aqui, aspecto socioeconômico. A gente fala de sociedade,
grupo social de trabalho e aplicação de grandes volumes de recursos sociais na área de tratamento hospitalar. Benefício e aposentadoria que poderá ser investidas em outras áreas. Ou seja, quando a gente fala de máquinas também, né, de I-31, a gente fala sobre acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho é aquele que acontece, o trabalhador trabalhando na empresa, esse é o acidente de trabalho. Também o acidente de trabalho é aquele que acontece no percurso, que é o de trajeto, da casa dele, do trabalhador, da casa daquele operador para a empresa. E da empresa para a residência dele. Então, nesse percurso aí, o que acontecer com ele é acidente de trabalho, que é acidente de trajeto. Ele saindo da empresa e indo para casa. Ele saindo de casa e indo para a empresa. Então, é acidente de trabalho. Lembrando que acidente de trabalho, a empresa paga os 15 primeiros dias. Quem paga é a empresa, os 15 primeiros dias. E se esse colaborador precisar se afastar, a partir do 16º dia diante, aí é a Previdência Social. Já é o governo federal, por meio da Previdência do INSS. E a gente parte para a questão de homem principal fator, esse tópico, em todos os aspectos que relacionam com o acidente, as atitudes humanas e as condições seguras, ou seja, as atitudes humanas que a pessoa venha tomar, pode acontecer os acidentes. E as condições de seguro. O que é condições de seguro? Condição de trabalho. Às vezes, o operador trabalha com determinado operador, tem que ter as condições de trabalho segura. Ou melhor, ele tem que ter as condições de trabalho segura e não condições inseguras. Está aqui. Então, principal fator dos acidentes. Repetindo, todos os aspectos que envolvam e que relacionam com o acidente, que são as atitudes humanas e as condições de segura, combinado ou não, proporcionam a ocorrência de acidente. Ou seja, as condições inseguras de trabalho podem acontecer os acidentes. O estado em que a pessoa se encontra em determinadas ocasiões facilita a ocorrência de acidente. A pessoa tem que estar em condições, em boas condições de saúde. Ou seja, um operador que trabalha de segunda a sábado, e ele chega no domingo e vai beber, no dia seguinte ele ainda continua ressacado, pode contribuir para a perda de reflexo para operar uma máquina agrícola, um trator, pode contribuir para a perda do reflexo e para a lentidão do trabalho, e também para a sonolência, que pode acontecer os acidentes. Né? A sonolência é um dos grandes fatores de acidente, que é a sonolência. É a pessoa dormir no volante de uma máquina. Né? E pessoas com gênio brincalhão podem contribuir também com o acidente, ou seja, brincadeira fora de limite, né? Exagerado. E aí as causas dos acidentes, né? A gente vê as causas do acidente, ou melhor, a causa do acidente de trabalho. Noções básicas para a análise das causas de acidente, causa dos erros humanos, aqui é um organograma que fala sobre os acidentes, e as causas dos acidentes são diversas. Aí a gente vê acidente de trabalho aí, rompimento aí de mãos, né? A gente vê aí como é forte, cenas fortes aí de acidentes. O que seria atos inseguros, causa dos acidentes? Ato inseguro é a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, a risco de acidentes. Os atos inseguros são as maiores causas dos acidentes. O que é ato inseguro? É aquele colaborador, é aquela pessoa que executa o trabalho sem as mínimas condições de segurança. Ou seja, se é seguro, vou citar um deles, não usar o equipamento de proteção individual, é um ato inseguro. Ele sabe que tem que usar, mas no entanto ele não usa. Então, quando ele não usa para se proteger, ele está cometendo um ato inseguro.
trabalhador sem treinamento. Ele vai pegar uma máquina sem ter um treinamento, sem ter autorização, sem ter autorização da empresa e está capacitado, ele nem está capacitado e nem está autorizado pela empresa. Não está capacitado, não tem o certificado, não passou por um curso e não tem autorização da empresa. Então ele está operando a máquina, está cometendo um ato inseguro. O que seria aí? Passar ou permanecer sob carga suspensa, que é perigoso por carga suspensa? Colocar, geralmente as empresas têm que trabalhar com carga suspensa, né? Por exemplo, usina mesmo, quando ela faz a carregadeira, ela pega aquelas canas que vai colocar em cima do sistema de galão, é suspensa, carga suspensa. São locais que não devem passar outras pessoas em volta. É um local que deve ser preservado, para evitar acidentes. Colocar parte do corpo em local seguro, usar máquinas sem habilitação ou permissão, como eu falei, excesso de velocidade sobre carga, ou seja, excesso de velocidade e a carga acima do limite permitido, lubrificar, ajustar e limpar a máquina em movimento, são atos inseguros, improvisar ferramentas, né, ferramentas que não são adequadas, inutilizar dispositivos de segurança. Que é inutilizar? É você tirar uma proteção. Você tirar uma proteção, deixar de usar o EPI, fumar em local inflamável, a empresa pode ter sistema de posto de combustível, por isso que a empresa deve direcionar o local para os fumantes, para organizar. Brincadeiras e exibicionismo e outros, né? Às vezes a pessoa começa a brincar e a gente é se exibir. Também são atos inseguros. E aí, ó, ato inseguro, a pessoa andar na. Como é que você chama isso aqui? Na verdade, isso aqui é uma pá, né? Essa maior é a pá, a gente precisa chamar de pá. Aí, por exemplo, a gente está olhando para a reta. A reta tem uma concha e tem a pá. A concha sempre é menor e a pá é a maior. Ato inseguro. E aí a gente vê aí pessoas aí, ó, deitadas, descansando do lado da roda, por baixo da roda. Se o trator daquilo ali, qualquer acidente que acontecer ali, ou a pessoa esquecer o movimento do trator, ele vai entrar em óbito, né? A máquina dessa pisando é complicado, né? Bom, e aí a gente segue aí para que quando for às 10 horas, só relembrando, quando for às 10 horas, a gente dá uma parada com um intervalo aqui, para pegar aqui, tem biscoito aqui, e aí a gente tem um intervalo, biscoito, café, depois eu dou uma parada aqui, 15, 20 minutos e a gente retorna. Tranquilo? Acidente de trabalho. Causa dos acidentes são aquelas que comprometem a segurança, que é a condição insegura, do trabalho. Ou seja, falhas, defeitos, irregularidades, carência do dispositivo, de segurança, etc., que põe em risco a integridade física ou a saúde dos trabalhadores e também a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Olha, são atos inseguros. Vamos lá. Ato inseguro, ou melhor, condição insegura. Falta de proteção em máquinas e equipamentos, é condição insegura. Proteções inadequadas ou defeituosas, ou seja, a inadequada é aquelas improvisadas, né, que não fica bem, ou com defeito. Má arrumação e falta de limpeza é condição insegura. Falta de espaço, instalações elétricas inadequadas, iluminação inadequada, escadas sem corrimão, são condições inseguras. Falta de equipamento de combate a incêndio, entre outros. E aí a gente vê aí também uma condição aí insegura, né? Que é a pessoa excesso de peso, não viu? Você vê que ela tombou para frente a empilhadeira, excesso de peso, excesso de carga. O que é excesso de carga? É uma máquina pegar uma carga acima da capacidade dela. E aí a gente parte para a condição insegura com heroísmo. Você vê a pessoa está consertando ali, improvisou, né? Colocou uma madeira
para poder entrar embaixo para fazer o serviço aí daquele carro. Fator pessoal, problemas familiares, bebidas, drogas, insônia e atividades extras. Como eu falei, né, a gente falou nesse aspecto pessoal aqui, problema familiar, todo mundo tem problema familiar, quem que não tem um ou outro? Mas a gente não pode atrapalhar o nosso desempenho no trabalho. Ou seja, não pode atrapalhar o nosso desempenho no trabalho e não pode nos distrair a ponto da gente se acidentar. A gente tem que estar sempre atento. Bebidas, drogas, como eu falei, a questão da bebida, né? A pessoa sabe que trabalha na segunda-feira e passa o domingo bebendo. Na segunda-feira ele vai estar o quê? Ressacado, talvez sem condição de trabalhar, vai estar mole. Né? E aí a empresa fica orienta, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que se esforçar. Para poder a pessoa não ser desligada. Né? Insônia, né, que é aqueles casos que a pessoa às vezes passa a noite sem conseguir dormir e de manhã está com insônia. Chega no volante, quando funciona a máquina, aí sim, começa a máquina vibrando e a pessoa começa cochilando. Daqui a pouco a pessoa está descendo a ribanceira ou entrando em outros locais e acidente com máquina pesada, geralmente ele é fatal. É a vida da pessoa. E atividade extra, se essas atividades extras, às vezes a pessoa trabalha na empresa e aparece um bico para fazer final de semana na folga. Essas são as atividades extras. A pessoa vai fazer esse bico. E durante quando vai fazer esse bico aqui, ó, aí no dia seguinte, a pessoa larga 5 horas, aparece um bico, vai fazer o bico até 10 horas, 11 horas, sei lá. Aí pegou uma jornada de trabalho prolongada. Já trabalhou até 5 horas na empresa de funcionário. Em seguida, ele foi para. Pegou um bico, como a gente costuma falar, ou seja, pegou um serviço extra para fazer, e aí foi até 10 horas, 11 horas da noite. E aí ele pegou, juntou a jornada de normal com a jornada de trabalho, ele pegou o serviço extra e aí ele foi mais do que fez uma jornada até extensa e não teve descanso. E aí no dia seguinte a pessoa enfadada e cansada na atividade que exerce. Certo? Então isso aí a gente costuma sempre orientar nesse sentido. Né? A pessoa pegou o serviço, tem um horário dele de horário normal, não dá para ele estar prolongado. Hoje a gente tem um programa aí, tem o PGR aí, Programa de Gerenciamento de Risco, toda empresa é obrigada a ter, é um programa de segurança. E já entrou em vigor aí o risco psicossocial, que é aquela pessoa que trabalha uma jornada de trabalho, quando não trabalha uma jornada prolongada na empresa, quando a empresa às vezes permite que isso aconteça, ela pode contribuir para o acidente desse trabalhador, o vacilo desse trabalhador, porque está cansado, ele está enfadado, ele não teve tempo para descansar e se recuperar. Quando não é isso, esse colaborador consegue um serviço extra, como eu te falei. Pessoal, tem um apartamento lá para pintar? Tem condição de pintar? Tem. A pessoa vai pintar e fica até 11 horas, 11 e tanto, aí junta a hora de trabalho dele, dá o que? 8 horas, né? Aí fica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 6. 8 mais 6, 14 horas no ar. Isso no dia. Aí, no dia seguinte, esse cara vai sentir a pancada, o cansaço. Ele teve uma jornada prolongada. A jornada dele de 8 horas emendou o serviço extra que ele conseguiu. Certo? Então, é muito importante isso aqui. E perigoso quando a pessoa não sabe dividir. Então, esse risco psicossocial, que é jornada de trabalho prolongada, o trabalhador trabalha de jornada prolongada, se deixar ele vai até mais tarde, mas no dia seguinte ele vai ter que estar bem e aí não vai estar. Então, a partir de janeiro do ano 2025, ou mais precisamente falando, em meados do mês de maio, aí vai ter esse risco psicossocial nesse programa, para poder monitorar e se prevenir contra atividades extras que o colaborador venha a trabalhar, ou uma jornada prolongada numa empresa também, para não trazer o quê? Para não trazer desconforto para esse trabalhador, para não trazer desconforto para ele, para não trazer problema de saúde mental para esse trabalhador.
ter saúde também mental do trabalhador. E para ter saúde mental, para ter boa saúde mental, você precisa cumprir também a parte de descanso, de repouso. Não dá para você ficar 24 horas no ar e querer ir no dia seguinte pegar mais 8 horas, pegar mais 8 horas, pegar mais 8 horas. Daqui a pouco você vai estar o quê? Você perde reflexo, você vai estar aquele reflexo mais, coordenação você vai perder e o corpo só quer descanso, só quer cama, só quer estar escorado, só quer se recuperar. E o tempo não dá para recuperar, que é curto. Porque o dia amanhece e assim vai. Não espera por ninguém, não. Quem não espera por ninguém é tempo. Não é assim? E aí, quando a gente faz prevenção, a gente pensa nessas possibilidades aí. E aí a gente vai para acidentes fatais. A gente vai para acidentes fatais, que são falhas humanas, né? 80% aí são falhas humanas e 20% são problemas mecânicos que acontecem também, mas são menores. Risco do trabalho, aí equipamento de proteção individual, a gente vem para a definição legal, obrigações do empregador, obrigações do empregado, ficha de controle, medidas administrativas e vantagens no uso de EPI. Atos inseguros, a gente vê 30% que é incapacidade ou ignorância do perigo. O ato inseguro é aquela pessoa que ignora o perigo. Tem pessoa que sabe que o perigo está ali, o trabalho é perigoso, mas ele ignora. Ele não quer nem saber. Então, quando acontecem os acidentes, aí sim, aí vem as consequências para todo mundo. E aí vem aquela resposta dele, que não sabia, que pensou que não ia acontecer aquilo, eu não imaginei, eu não pensei, e aí a gente já sabe que já foi, né? Os acidentes já aconteceram, e aí a empresa vai ter que tratar disso aí, e o colaborador, na grande maioria, vai ter que se afastar para se cuidar. Certo? Aí vem capacidade ou ignorância do perigo. As máquinas é parte importante na maioria dos processos de trabalho, mas também uma das mais perigosas quando não utilizada de forma conveniente e segura. Atos inseguros são 15%, aí a gente tem um percentual. O que são atos inseguros? Excesso de velocidade. As máquinas, excesso de velocidade. As máquinas são projetadas para executar operações a baixa velocidade, por isso que nós estabelecemos 40. Por isso não possui grande estabilidade aí de segurança. Atos inseguros, a gente vê 13%. Outros atos, manobras, abastecimento. Retomando a aula, atos inseguros 13%, outros atos, manobras, abastecimento, radiador, transporte de pessoas, trabalhos inadequados. Ato inseguro 22%, inexperiência ou falta de atenção. Somente operadores habilitados e treinados podem fazer uso das máquinas. A falta de atenção pode ser a causa de danos irreparáveis. Então, a gente vai para um intervalo agora, em seguida a gente volta.